E observe bem, eu pensei que o Lindbergh ia até encampar conosco a CPI. Porque quem não deve investigação não teme. Eu acho que quando eles estavam na oposição e o Bolsonaro era governo, eu já era deputado, nós não atrapalhamos que fizesse a CPI da questão da Covid, como eles fizeram, e sangraram o governo, colocaram um monte de coisa. Nós não somos contra, não. CPI nunca fomos. Aliás, eu como deputado, eu tenho um princípio. Toda e qualquer CPI, qualquer colega, até da oposição, às vezes a CPI é contra, muitas vezes, meus valores. Mas quem não deve, não teme ser investigado. Eu assino todas. Eu nunca parei para nenhum debate desse público e talvez possa fazer uma pincelada rápida aqui no Metrópolis para falar sobre o mérito do projeto. Porque eu acho que isso a gente acaba, nós que somos os interessados em aprovar a matéria, deslegitimizando o futuro relator. A gente tem que respeitar o trabalho do relator. Mas é sabido e notório, para quem conhece o devido processo legislativo, que é o caso do Lindbergh, que é um parlamentar experiente, que nenhum projeto na Câmara, ele entra e sai da mesma forma que ele entrou. Todo o processo legislativo, ele é aprimorado. Primeiro, o PL da anistia, este PL primeiro que entrou na Câmara em 2022, ele tem vários apensados. Então, quando você tem vários, a primeira coisa que um relator ao ser nomeado faz é apresentar um texto substitutivo. Quando se fala, e eu respeito muito a crítica do colega Lindbergh, quando se fala, tem todo mundo, é porque ali é um compêndio de 4 ou 5 apensados ao projeto principal. Lógico que o relator, quando o presidente Hugo Mota nomeá-lo, se for o relator que estava na CCJ, o deputado Rodrigo Valadares, que tem de nós todo apreço e carinho, ele vai apresentar um substitutivo. Nós já estamos até trabalhando uma sugestão ao relator que nós não podemos adiantar, porque seria um desrespeito ao trabalho dele. Mas o que nós queremos? Primeiro, com a condenação na última sexta-feira da Débora por 14 anos, que todos falam que é um absurdo, isso é unânime. A condenação da Débora é a maior vergonha, a maior injustiça já praticada, não só da Débora, de muitos outros. Por que a gente quer anistia? Para estas pessoas condenadas do dia 8. Não tem nada a ver de assuntos pretérito, posterior, nada. Dia 8. A gente quer anistiar essas pessoas porque é apenas exagerada sobre elas. A Débora virou o símbolo, a Débora do Batom virou um símbolo, mas igual ela tem centenas de pessoas injustiçadas. O que cabe ao parlamento quando, em especial, o judiciário, e neste caso a Suprema Corte, comete uma injustiça? Anistia. Não nos cabe discutir redução de pena, não nos cabe nada disso. Isso diz respeito ao judiciário. Então nós temos que votar um texto enxuto, conciso, para anistiar as pessoas do dia 8 e, inclusive, somos favoráveis a que sejam individualizadas as penas, respeitado o devido processo legal, para que as pessoas que depredaram patrimônio público respondam por este crime. Como foi o voto do ministro Fux, a quem já aqui dou meus parabéns pelo equilíbrio, por ter falado que debaixo de uma toga existe um coração que bate, que é o que nós esperávamos dos demais ministros da primeira turma, que lamentavelmente estão julgando com vingança, com ódio e fazendo política ao invés de fazer justiça. Porque se tivesse feito justiça, nós não estávamos discutindo aqui anistia jamais. Sóstenes, então, se for retirado o critério eleitoral, o Partido Liberal vai aprovar o texto? Critério eleitoral nunca se discutiu. É porque tem várias coisas lá, já entendi a sua pergunta. Tem várias coisas e tem as questões eleitorais. Lógico que aprovaremos, porque o nosso texto queremos fazer justiça às senhoras como Débora, a senhores que estão lá idosos, pessoas com comorbidade e pessoas como Clezão, que inclusive morreu, esse já não temos mais como consertar, lamentavelmente vida não se recupera. Tem outras pessoas lá com comorbidade séria que a gente precisa corrigir esses exageros do STF com essas pessoas. Nós não estamos preocupados neste momento com o partido, com isso, com aquilo, nós queremos fazer justiça aos injustiçados do 8 de janeiro. Deputado Lindbergh. Olha, primeiro eu preciso dizer, o texto que está lá não é esse. É uma anistia ampla, geral e restrita. Querem anular tudo. E eu volto a dizer, eu quero depois explorar isso. Os crimes foram crimes muito graves. Tentativa de assassinato do presidente, de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, o texto não é esse. Mas veja bem, o ex-presidente Bolsonaro teve um encontro com o presidente Hugo Mota. No dia depois desse encontro, ele sai do almoço dizendo que redução de penas não nos interessa. Queremos anistia ampla, geral e restrita. Eu sempre soube desde o começo. Não estão preocupados com pessoas que estão lá no 8 de janeiro. Porque se tivessem, qualquer mexida de redução de pena soltariam essas pessoas. Você sabe, tem gente lá que foi condenada a 14 anos. A Débora está em prisão domiciliar. Teve gente que foi condenada a 14 anos. Sabe quando esse pessoal sai? Sai agora, em maio. Então, se trabalhasse a ideia de redução de pena, na verdade, a maior parte daqueles poderia ir embora. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu sempre falo para o Sóstenes. Eles sempre tentam votar tudo aqui
aumentando pena. E eu digo, não resolve. Aumentaram agora a pena para furto, para 10 anos. Aí o cara, às vezes, que fez um furto, vai estar lá no presídio com o PCC e acaba entrando no PCC. Não é a saída. Você sabe que essa lei, o Supremo, o que é que o Supremo fez? Ele deu a pena mínima, no caso dos 5 crimes. Eu não estava deputado na legislatura passada, mas foi votado na Câmara e foi sancionado pelo Bolsonaro. Tudo isso que está aqui, os crimes contra o Estado Democrático de Direito. Então, se quisessem, de fato, colocar as pessoas para fora, o caminho era o que o Bolsonaro rejeitou. Discutir redução de penas. O que a gente não abre mão é que quem teve os cabeças de tudo isso, paguem, porque foi muito grave. Eu volto a dizer isso. Olha, a eleição acaba dia 29. O presidente Lula, naquela noite, foi declarado vencedor. Sabe quando começou esse plano, Operação Punhal Verde e Amarelo, de assassinato? Dia 9 de novembro. O general Mário Fernandes estava no Palácio do Planalto, ele trabalhava na Secretaria-Geral, ele imprime 9 cópias da impressora do Palácio do Planalto. Vai para o Palácio da Alvorada, dia 9 de novembro, encontrar o Bolsonaro. Dia 12, o Braga Neto, que foi vice na chapa com o Bolsonaro, entrega dinheiro vivo na mão dos kids pretos com o plano do assassinato. Qual foi o problema de tudo isso? É que a Polícia Federal pegou tudo, detalhes. As conversas no aplicativo Signal, daqueles kids pretos que iam assassinar Alexandre de Moraes. O deslocamento no carro pelas antenas. Pegaram tudo. Eles chegam até a casa do Alexandre de Moraes no dia 15 de dezembro. Entre os armamentos tinha até lança-granada. Isso é uma loucura. Imagina a gente falar de anistia disso. E não mataram por quê, Lindbergh? Porque, em última hora, está tudo gravado, os diálogos. Por que não mataram? Porque abortaram. Por que abortaram? Porque também no dia 15 de dezembro houve a última reunião, a 4ª reunião do Bolsonaro com os comandantes militares. O da Marinha, Almirante Garnier, disse: estamos com golpe, estamos nesse processo. Freire Gomes e o Batista Júnior, Freire Gomes e o Exército, Batista Júnior, disseram não. Nesse mesmo 15 de dezembro. Aí partiram para a segunda etapa. Uma explosão no aeroporto de Brasília. Sabe onde pegaram a bomba? Pegaram a bomba onde eles faziam acampamento, em frente ao quartel-general. Essa bomba foi feita pelo George Washington. O que é que eles queriam? Explodir uma bomba para decretar uma GLO para os militares entrarem em cena. Sabe por que essa bomba não explodiu? Por causa do motorista. Era um caminhão querosene, uns 60 mil litros de querosene, colocaram a bomba embaixo. Ele estava entrando para abastecer avião lá dentro. Ele viu algo estranho, chamou a polícia, dia 24. A polícia chega lá e descobre que é uma bomba. Veio o esquadrão antibombas, conseguem desarmar às 13 horas. Então é muito grave, foi uma trama sórdida, terrível, porque imagina um presidente da República. Você disputa a eleição, aí você perde, aí você tenta fazer um plano para matar o que ganhou, para matar o que era presidente do TSE, é isso. No julgamento, tudo isso vai aparecer. Eu acho que o povo brasileiro vai ter um choque, porque as pessoas não sabem desses detalhes. Então, é por isso que eu acho que eles querem anular não só a condenação que vai vir, querem que não haja julgamento, querem dar uma anistia como essa para tentar, de alguma forma, esvaziar o julgamento do Supremo Tribunal Federal. Líder Sóstenes, a minha pergunta é: como vai ser o andamento dentro da Câmara dos Deputados agora, sem o PL da anistia ter a sua urgência pautada em plenário? O que eu quero dizer? O que o PL, o que a direita vai fazer a partir de agora dentro do Congresso Nacional? Bom, primeiro dizer que eu fico ouvindo essa história toda bem, com a cronologia que o Lindbergh dá, os detalhes, e aí é difícil de acreditar, Lindbergh, com toda sinceridade. A gente conhece o que são os militares, não só do Brasil, mas no mundo. Não são amadores, eles sabem o que fazem. Todo militar não faz uma coisa, não deu certo porque faltou aquilo. Levou até o canhão, não funcionou. Aí saiu história, que você já disse que é história, que não é verdade, que não chegaram ao assassinato porque faltou o táxi. Aí parece que esse táxi não existe também. Então é assim, é uma série de narrativas, e vocês percebam que eu vou ao fato direto. E eu sempre respeito muito o trabalho do deputado Lindbergh, mas eles sempre repetem o mesmo mantra. Sabe para que isso? Para você que está em casa acreditar que isso foi verdade. A verdade dos fatos é que houve e haverá, Lindbergh, enquanto nós, neste país,
não tivermos voto impresso e auditável, nós ficaremos ainda tendo sombras de resultado de eleição. Isso não foi só com nós do PL na última eleição. Já aconteceu com o candidato Aécio Neves antigamente no PSDB. Só tem um partido que eu respeito, e ele é da esquerda, que sempre defendeu o voto impresso e auditável. PDT. Defendeu antes, defende hoje, defende depois. Ao PDT, meu respeito. Nós sempre vamos defender o aprimoramento do sistema eleitoral. Tudo isso só aconteceu por causa dessa sombra de desconfiança que o TSE insiste em não aprimorar esse sistema, e enquanto isto não acontecer, lamentavelmente, riscos como este, as pessoas, muitas delas, têm dúvidas, e a gente precisava ter o voto impresso, auditável, contagem pública, para a gente dar mais transparência e segurança. Tristemente, essas histórias que você ouve aqui do Lindenberg, não é que a Polícia Federal, que inclusive faz cada uma, eu só não sei como, agora vai resolver o problema dos 6 bi e 300 de rombo dos velhinhos aposentados. Mas esse é outro assunto. Nem sabia, mas eu vou só concluir aqui. A anistia, nós começamos, tão somente terminou a reunião na quinta-feira, com todo o nosso trabalho de obstrução a partir de hoje, nós estaremos em obstrução total, estamos fazendo uma série de atividades. Vou dar uma premissa aqui no Metrópolis para vocês agora, ao vivo, que nós, dia 7 de maio, vamos fazer uma manifestação numa quarta-feira aqui em Brasília, para mostrar que a direita, quando tem liderança numa manifestação, faz manifestação pacífica, ordeira, sem quebra-quebra, porque nós fizemos as maiores manifestações desse país e nunca quebramos nada. E repudiamos o que aconteceu no dia 8. Agora, que não der para a gente ver esse tipo de pena exacerbada. E o que mais me estranha, para falar de verdade, é que a esquerda que defendeu tanta anistia para sequestradores de banco, defendeu anistia para sequestradores de embaixada, de tanta gente que cometeram os crimes de verdade e defenderam anistia para essa gente. Agora não tem a sensibilidade para ver Débora do Batom, para ver tantas senhoras e tantos senhores que com comorbidade estão pagando penas e fechada. E ainda fala o Lindenberg, que eu tenho um grande carinho, mas fala como se fosse muito normal. Não, só cumpriram 2 anos, já está vencendo o prazo. Ora, 2 anos, Lindenberg, para nós que estamos aqui do lado de fora, pode ser 600, 700 dias, mas para uma pessoa que está lá dentro, 1 minuto não são 60 segundos, e é uma eternidade, mas para quem está preso de forma injusta, para quem foi manifestar e para quem simplesmente foi numa estátua e não pichou não, tá? Porque pichar é com tinta, que não sai. Escreveu com batom, que é só água e sabão lava. Perdeu, mané. E todos nós sabemos de quem foi essa infeliz frase dita por quem hoje preside o Supremo Tribunal Federal. São contra essas injustiças que nós vamos com toda a força, na obstrução, em manifestação, em todo tipo de pressão, até que a anistia seja pautada para a gente fazer justiça a todas essas pessoas. Deputado Lindenberg, como vai ser o andamento do Congresso com essas determinações agora da direita de bloquear, de travar a pauta? Olha, deixa eu falar primeiro, explicar, porque só está no direito dele, mas quando fala que isso aqui, eu li tudo, todo o primeiro relatório da Polícia Federal, depois toda a denúncia. Eu, quando li, me assustei. Isso tudo está lá. E está lá com provas. É tudo com provas. Mensagens, conversa por WhatsApp, monitoramento, deslocamento de cada um. Então, veja, é um erro. O que a trama golpista, do jeito que é construído na denúncia do Ministério Público Federal, mostra que foi um processo. Não foi só o 8 de janeiro. Pelo contrário, o 8 de janeiro foi uma última tentativa. O que eles queriam ali no 8 de janeiro? Que o presidente Lula decretasse uma GLO. Decretando a GLO, os militares assumiriam no primeiro plano ali. E eu faço uma pergunta. Vocês sabem quem ia ser o responsável pelo grupamento de operações especiais? Que é onde tem o treinamento dos kits pretos. Já estava colocado e anunciado o tenente-coronel Mauro Cid. Eles estavam apostando nessa última tentativa. Agora você tem que analisar o processo como um todo. Acabou a eleição. Primeiro, antes da eleição. Tentativa o tempo inteiro de tirar a credibilidade do processo eleitoral. Depois da eleição, eles vão por 2 caminhos. Um caminho era tentar o convencimento dos comandantes militares a entrarem nessa aventura golpista. Eles olharam e viram, não dá para entrar nisso. O da Marinha, como eu falei aqui, vocês queriam. Ao mesmo tempo, tinha uma operação B dos assassinatos. Chega 15 de dezembro, aí eles vão para tentar bomba no aeroporto e depois o 8 de janeiro. Só a anistia, quando acontece na história,
Aqui no Brasil nós temos vários casos de anistia. Mas é quando um lado é derrotado e depois você pode ter ali anistia. No caso da anistia de 79, da redemocratização, é preciso que a gente entenda, foi um processo longo. No começo os militares eram contra, olha, não vamos anistiar todo mundo e tal. Depois, os militares, o próprio Golbery, que era um homem forte ali no governo do Geisel, construiu um texto que até a ala mais dura da ditadura militar concordou. Inclusive foi a partir daquele texto que nós temos um problema hoje. Nós não temos presos quem mandou matar o Rubens Paiva. E essa história brasileira está se repetindo porque, na verdade, não houve essa justiça de transição. Veja, Rubens Paiva, todo mundo assistiu o filme, ainda estou aqui. A tragédia que aconteceu na família daquele homem. A brutalidade de tudo que aconteceu. Eu, quando falo, queria só dizer uma coisa para vocês. Como é que o Bolsonaro elaborou um plano tão sórdido de assassinato, explosão em aeroporto? Aqui no Brasil, quando houve o processo de redemocratização, teve uma ala dura da ditadura militar que se opôs àquilo tudo. Tinha um general que foi comandante do Exército, Silvio Frota, que foi demitido pelo Geisel, que era ligado ao Brilhante Ustra, ao general Heleno, que tentou dar um golpe contra o Geisel. Sabe quantas bombas explodiram no Brasil de 78 a 1987? 70 bombas. Uma bomba explodiu na sede da OAB. Matou Dona Lida Monteiro. Uma bomba explodiu no Estadão, no jornal. Uma bomba explodiu no Pasquim. Bancas de jornais queriam explodir. Tem aquele caso do Rio Centro. 20 mil pessoas num show de música popular. Era um show de comemoração do 1º de maio, 30 de abril de 81. E o que Bolsonaro sempre fez na vida? Ele defendia a Brilhante Ustra, defendia que tinha que ter matado mais, que tinha que torturar. Só entendendo essa ligação histórica, porque a turma é a mesma, é que a gente vai entender esse plano desatino de alguém colocar em execução um plano como esse. É por isso que eu digo, a Débora está em casa, né? Teve prisão domiciliar, mas o que eles queriam no dia 8 de janeiro, ali tinha um planejamento. Ali não foi uma coisa, um passeio no parque. Então veja, mas era a última etapa de um plano mais elaborado, que eu acho. Volto a dizer que os brasileiros vão tomar um susto quando verem o que foi planejado e tentado executar. Agora, eu acho que esse projeto não tem como tramitar mais na Câmara. Eu espero que não tramite dessa forma. Eu acho que se os sócios... É porque o Bolsonaro disse, eu não quero discutir redução de penas. Não é atribuição do Congresso. Nós queremos aqui anistia ampla, geral e restritiva. Anistia para ele. Não. Se tivesse... Porque veja, o Supremo, se tivesse preocupação mesmo com os que estão lá, era tentar reduzir um pouco a pena, que dá para ir para casa. Agora, dizer que não houve crime é difícil. Não dá para aceitar essa tese. Só para ajudar, não existe anistia para quem não está condenado. Quando o presidente Bolsonaro fala, após essa reunião com o Mota, que é anistia geral e restrita, é porque a gente não pode modular pena. Não é atribuição do Congresso Nacional dizer isso. E o que ele está dizendo não quer dizer que ele está se auto-incluindo, porque ele não tem transitado e julgado. A anistia é para quem já está condenado. É só essa explicação que eu queria dar. Mas no texto isso não está assim. Ok, mas o substitutivo nós vamos fazer junto e até vocês vão apoiar. O texto não está assim. Porque veja só, eu sou muito franco aqui. Se for, o Supremo fez um acordo e não persecução penal. O que foi isso? Para a maior parte das pessoas diz o seguinte, olha, você pode ir para casa, desde que você pague uma multa de 5 mil, quem não tinha dinheiro não precisava pagar, faça duas coisas, 2 anos sem redes sociais e um curso sobre democracia. Censura do STF. Mais da metade topou, agora teve uns radicais lá que não toparam uma coisa dessa. Então nesse caminho eu quero te dizer, olha, para Bolsonaro nada, para os generais que tiveram à frente nada, mas para quem cometeu crime menor, não tem problema o Supremo fazer isso. Ou a gente trabalhar na Câmara alguma coisa que facilite uma saída negociada para quem cometeu crime menos grave no meio de tudo isso. Porque o que a gente quer mesmo, pessoal, é que essa história não se repita. Então ver pela primeira vez general que participou de trama golpista sendo julgado no STF com o Bolsonaro, eu acho que tem um caráter pedagógico para o que aconteceu com o Rubens Paiva, com muita gente na ditadura militar, não volte mais a acontecer. Bom,
Vou mudar de assunto agora. Quero dizer que o Metrópolis continua acompanhando a questão do PL da anistia, eu, inclusive, acompanhando a questão do PL da anistia dentro da Câmara dos Deputados, mas a gente vai falar agora sobre a farra do INSS. E eu falo esse nome porque foi o nome que o Portal Metrópolis deu desde o ano passado, desde o início de 2024. A gente está soltando uma série de reportagens que mostram essa questão de débitos indevidos nas aposentadorias e pensões do INSS. Líder Sóstenes, posto aí esse cenário que a gente tem agora, o presidente do INSS demitido, ainda sem o nome escolhido pelo presidente Lula. Qual é o caminho agora do governo? O que é que vocês enxergam do caminho do governo? O que é que o governo precisa fazer para tampar esse rombo aí de mais de 6 bilhões de reais? Primeiro, nós precisamos de uma CPI. Hoje, espero até no máximo amanhã, o deputado Coronel Crisóstomo do PL está coletando assinaturas para o seu requerimento de CPI, para que nós possamos, de verdade, ir a fundo a tudo isso. Até porque, com muito respeito ao atual governo, a Polícia Federal, que fez o trabalho dela neste momento, a gente sabe das influências políticas que ali existem. Esperamos que a Polícia Federal cumpra, sem negligenciar em nenhum momento, a sua função de fiscalizar e punir os culpados, todos eles, não é? É diferente de que a gente anda vendo aí, que parece que já querem politizar o assunto. Nós queremos é que todos que receberam indevidamente de aposentados, idosos, velhinhos, não é? Pessoas com deficiência, aposentadorias baixas, não estamos falando de alto salário de aposentadoria, não. É salário mínimo, que muitos deles no fundo rural, que a gente possa passar isso a limpo. E quem roubou? Aí tem alguns que falam assim, começou em 2016, começou em 2019, passou por Temer, por Bolsonaro e agora por Lula. Passe por quem passe. Nós da direita, não temos corruptos de estimação. Todos que se estiverem envolvidos com uma roubalheira desta, mais de aposentados, idosos, têm que pagar ao rigor da legislação. Agora, está muito claro, muito óbvio com os números, que o que vinha acontecendo de maneira lenta, ali, de alguma forma, isso a investigação vai provar, anos anteriores, quando chega no governo Lula, isso se potencializa por 10 vezes mais do que já vinha antes. Então, assim, parece que o gargalo da corrupção, quando chega o Lula, volta a ser aberto para roubalheira e especial. Isso, a maior parte desse recurso vão para alguns sindicatos e algumas organizações sindicais. Por isso, nós precisamos de uma CPI para auxiliar o trabalho da Polícia Federal e a nossa esperança seja do governo que for, quem tiver errado, que vá para trás das grades e pague, porque roubar aposentado é o fim da picada. Nós precisamos de uma ação urgente e, inclusive, de que esse dinheiro, de alguma forma, por parte do governo, seja devolvido a essas pessoas, porque estamos tratando de pessoas que recebem um salário mínimo. Isso é uma vergonha ao ponto que chegou. Este Brasil não pode ficar tapando ou ficar silente, caladinho, como se não tivesse acontecendo nada. Roubaram os nossos aposentados, velhinhos, idosos, e nós precisamos passar isso a limpo. Deputado Lindbergh, qual é o caminho agora do governo frente a essa questão da farra do INSS? Olha, eu quero começar concordando com a contundência do sócio aqui. Esse é o tipo de coisa que é inadmissível. Seja de onde for, do lado A, do lado B, do governo anterior, tem que ser punido. Nós estamos falando de pessoas idosas, de aposentados. E é por isso que eu quero chamar a atenção. Veja bem, o Lula é eleito em 2022, assume em 2023. Esse tem um processo, tem que ser permanente. Eu lembro lá atrás, quando eu fui eleito deputado com 24 anos, surgiu um escândalo do INSS, uma fraudadora, Georgina. Tinha lá. O que aconteceu? Quando o Lula assume, na CGU entra como ministro o ministro Vinícius Carvalho. Esse ministro Vinícius Carvalho tem a Controladoria Geral da União. Ele começou, de alguma forma, com investigação ali, a investigar. Achou o caso muito grave. Chamou a Polícia Federal nesse momento. Então a Polícia Federal agora, no governo do Lula, toda essa investigação começa no governo do Lula. E quem teve à frente foi esse ministro Vinícius Carvalho. Ou seja, não teve nenhuma posição do governo. Vamos botar debaixo do tapete. Pode ter alguma coisa que acabe prejudicando. Porque sempre tem crise. Quando ela disse, não, porque a coisa era séria. Então eu acho que o caminho é esse, aí não tem história. Aí é a Polícia Federal, vai fazer uma investigação, e tudo que tiver que aparecer, vai aparecer. Porque também, novamente, isso não pode acontecer mais à frente. A gente falou lá no passado que houve, parece uma coisa constante. É um grau de maldade a pessoa usar e construir estratégia para desviar e roubar dinheiro desse povo mais pobre. Eu quero muito parabenizar a condição dada pelo ministro Vinícius Carvalho, tá? Se isso que o povo está sabendo aí aconteceu,
é porque tem um ministro da CGU diligente, que foi atrás, que colocou a Polícia Federal e do presidente Lula, eu posso dizer a vocês, esse é o tipo de coisa que deixa enojado. O presidente Lula vai ser firme, porque isso não pode acontecer, inclusive com cuidado, porque as pessoas que foram roubadas têm que conseguir ter seu dinheiro de volta. Eu sei que já bloquearam bens aí, quase 1 bilhão. Eu acho que esse é o papel que o governo tem que fazer nesse momento, apurar até o fim. Bom, deputado Lindbergh, eu continuo com o senhor, porque Sóstenes disse, e a gente inclusive vai falar hoje com o deputado Coronel Crisóstomo, sobre essa questão da CPI. A base do governo vai apoiar essa CPI que pode ser implementada no Congresso, CPI do INSS? Deixa eu te contar. Vocês conhecem como é que funciona ali a coisa do parlamento, né? Nós estamos tendo uma investigação seríssima, tá? Pela Polícia Federal, né? Na Câmara, infelizmente, a gente às vezes tem uma disputa política ali eterna o tempo inteiro, né? Eu, sinceramente, não acho o melhor caminho, porque a forma de fazer é o que está sendo feito. A Polícia Federal vai atrás de tudo. Vocês podem estar certo. Eu já vi CPI de todo jeito, já vi CPI para atrapalhar a investigação. Porque é isso que às vezes acontece. Então não creio que essa iniciativa do PL seja a melhor iniciativa nesse momento. Nós temos um desafio muito grande. Volto a dizer, essa investigação vai pela frente, mas nós temos uma pauta, esse debate inclusive da anistia. Agora vamos ter o caso do Ramagem, que vai entrar agora quarta-feira na CCJ, que tem uma proposta de trancar a ação penal do Ramagem. Qual é a minha preocupação com tudo isso? É a gente não conseguir tratar de temas que são importantes também para o povo. Geração de emprego. Nós temos que votar o crédito consignado, que vai beneficiar 40 milhões de trabalhadores. Nós temos que votar a PEC da segurança. Nós temos que votar a isenção do imposto de renda até 5 mil reais. Então eu, quando fico vendo ali, querendo que o governo dê certo, a Câmara, e eu vejo, gente, é só confusão. Tem uma hora que a gente tem que ter uma pauta propositiva, que dialogue com a vida real do povo. Deputado Sóstenes, falando em pautas propositivas e essas propostas que estão sendo, então, colocadas no Congresso pela base do governo, como, por exemplo, a PEC da segurança pública e a questão também do imposto de renda, da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. O senhor acredita que esse momento que acabaram colocando essas propostas para discussão no Congresso, isso pode estar sendo uma cortina de fumaça para o PL da anistia? Bom, eu acho que o papel do governo é governar, que na verdade já passaram 2 anos, o governo Lula vai muito mal, obrigado, as pesquisas todas provam sua impopularidade. Agora, com esse escândalo dos aposentados, eu tenho convicção que ainda vai... Eu pensei que tinha tocado no fundo do poço e que ia começar a popularidade melhorar, mas agora eu acho que volta a baixar, porque o aposentado do Nordeste, que sempre foi um eleitor ali um pouco mais fiel ao Lula, começa a ver esse escândalo com muito maus olhos. Então acho que isso não vai cair bem. E observe bem, eu pensei que o Lindbergh ia até encampar conosco a CPI. Porque quem não deve investigação não teme. Eu acho que quando eles estavam na oposição e o Bolsonaro era governo, eu já era deputado, nós não atrapalhamos que fizesse a CPI da questão da Covid, como eles fizeram, e sangraram o governo, colocaram um monte de coisa. Nós não somos contra, não. CPI nunca fomos. Aliás, eu como deputado, eu tenho um princípio. Toda e qualquer CPI, qualquer colega, até da oposição, às vezes a CPI é contra, muitas vezes, meus valores, mas quem não deve não teme ser investigado. Eu assino todas, é meu princípio. Mas já começam aqui, não, CPI pode misturar. Sabe por que não vai misturar? Porque o governo já está misturado com seus problemas. Quando fala de 5 mil de imposto de renda, ora, a gente não é só a favor dos 5 mil, vamos botar 10 mil de isenção de imposto de renda. O PL vai apresentar um destaque para ser 10 mil de imposto de renda, porque a gente acha que os brasileiros pagam imposto demais. E somos ainda contrário que suba imposto para quem quer que seja. É só fazer auditoria no Bolsa Família, porque se só temos 7% de desempregado e tem 53 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, tem coisa errada aí para ser resolvido no Bolsa Família. Vai sobrar dinheiro e não precisa furar teto de gastos. Tem muita solução que quando um governo quer governar com austeridade, sem gastos, sem levar para a Itália, no sepultamento do Papa, uma comitiva que parecia uma formatura de ensino médio, enquanto você vê só o presidente dos Estados Unidos descendo ele e a esposa. Ou seja, essas coisas que vão gastando o dinheiro do povo, o povo está vendo isso. E o governo, tristemente, está indo muito mal avaliado. E por conta disso, nós seremos a favor ao imposto de renda quando vier o assunto, se é a comissão especial, lá estaremos discutindo para 10 mil reais, nós estaremos discutindo segurança pública. É uma coqueluche hoje no Brasil o problema de segurança pública, roubo de celular. Eu tenho certeza que o telespectador que nos assiste agora, se não foi ele roubado, alguém da família já foi, porque
Eu, na minha família, tive nos últimos dias 3 pessoas tendo furto de celular, assalto à mão armada. Virou um problema, uma pandemia, o problema de segurança pública, e o governo não enfrenta esse assunto, porque o governo sempre romantizou, tristemente, com essa pauta da segurança pública, inclusive colocando culpa nos militares, sempre esse preconceito por causa de um histórico passado que vocês acabaram de ver o Lindbergh falando aqui com relação aos militares. Ora, nós precisamos valorizar os militares, capacitá-los, treiná-los, dar autonomia, e tem mais, não se discute PEC de segurança pública, querendo centralizar a segurança pública no governo federal. O que o governo tem que fazer, que nunca fez, lamentavelmente, e aí, Lindbergh, eu sou justo, nunca fez em nenhum governo, não vou culpar só o de vocês, é segurança de fronteira. Isso é que nós temos que fazer para evitar que armas, como no nosso Rio de Janeiro, cheguem aqueles fuzis, porque não são produzidos no Brasil, vêm pelas nossas fronteiras, que não têm segurança, não têm responsabilidade, e fortalecer a política pública. Ora, nós temos no nosso orçamento da União, Lindbergh, 25% para a saúde, nós temos orçamento para a educação. Sabe qual é o orçamento da União para a segurança pública? 0. Não tem definição. Nós temos lá a PEC do deputado Domingos Sávio, para começar com 1% no primeiro ano, 2% no primeiro, 3%, chegando até 5% do orçamento da União. Aí nós vamos começar a falar de segurança pública com seriedade, não com romantismo. A gente está disposto a discutir tudo isso. Isso não atrapalha, porque a anistia é um requerimento de urgência, se vota em menos de 1 hora, e o projeto, eu tenho certeza que em menos de meia sessão a gente também vota. A gente quer resolver os problemas do Brasil, desde que o governo atual queira. Posso entrar já? Pode sim. Primeiro, falar sobre o projeto de isenção do imposto de renda. Porque, veja, nós estamos beneficiando dezenas de milhões de brasileiros. É isenção até 5 mil e redução de 5 a 7 mil. Então é um projeto muito importante. Eu acho engraçado quando o PL diz, vamos apresentar para 10 mil. Aí eu faço uma pergunta. Por que não fizeram isso quando o Bolsonaro era presidente? Sabe o que aconteceu? O Bolsonaro presidente, 4 anos, eles não atualizaram a isenção do imposto de renda, nem pela inflação. Ficou, sabe quanto? 1.903. Quem ganhava a partir de 1.903 já tinha que pagar o imposto de renda. Então, falar assim de conversinha, nesse sentido, qualquer um pode falar. Quem apresentou a proposta foi o Lula. Agora, isso sai de onde? Esse é outro debate importante. Pela proposta do governo, 140 mil, nós estamos falando de 140 mil pessoas vão pagar que não pagavam. Nós estamos falando, sabe de quanto? Não é de 1% da população, não. É de 0,06% da população. Porque uma professora da rede municipal que recebe 5 mil e pouco, ela paga 27,5%. Você acha justo que um milionário, uma pessoa que ganha 1.200.000 de renda, isso aqui não é faturamento de empresa, você leva limpo para casa no final do ano 1.200.000, que ela pague 2,5%. Não é justo. Então ela teria que pagar 10%, bem abaixo do padrão internacional. Nos Estados Unidos, esse valor é 37%. Na Europa, mais de 40%. Então é um projeto que diz que, olha, para melhorar para o povo trabalhador, nós vamos cobrar de quem é muito rico e não paga pouco imposto. Porque hoje existem várias formas de você não pagar imposto. Um banqueiro, por exemplo, que recebe um salário de 2 milhões por mês, ele não recebe o salário, ele recebe a título de distribuição de lucros e dividendos e paga 0. Então esse é o ponto. Eu fico preocupado quando o sócio diz, não queremos cobrar mais aqui, e fala no Bolsa Família. Não. Aí é cortar do povo mais pobre. É como se a conta nunca pudesse chegar no andar de cima de quem não paga, gente. Isso é justiça. Eu encerro falando que ele falou muito de segurança. Olha, se tem uma coisa sobre roubo de celular que está dando certo, esse projeto apresentado pelo Lewandowski. Eu queria falar da PEC rapidamente em 1 minuto. Porque, veja, qual é o problema hoje do Brasil? As organizações criminosas estão muito fortalecidas. O PCC não é de São Paulo só. Atua em todo o Brasil, atua fora do país. O Comando Vermelho, as milícias. O que é que essa PEC cria? Coloca na Constituição o Sistema Único de Segurança Pública. Não é verdade que o governo federal não coloca nenhum recurso? Coloca. Mas agora vai ter que colocar mais. Vai ter que ter integração. As polícias federais, estaduais, as guardas municipais vão trabalhar em cima de planos. Mas o que é mais importante, eu vou falar agora. É porque hoje a Polícia Federal não pode investigar uma ação de uma organização criminosa como o PCC. Só se o crime for federalizado. A partir da aprovação dessa PEC, nós vamos ter uma Polícia Federal
que vai ter como obrigação e vai poder atuar para desbaratar todas essas organizações criminosas. Olha, não é o governador Tarcísio, a Polícia Militar de São Paulo, a Polícia Civil de São Paulo, não tem todos os instrumentos para combater o PCC, até porque tem lavagem de dinheiro, tem dinheiro que vem de fora do país. Agora, a Polícia Federal entrando, gente. Então, pela primeira vez, a gente está tendo um plano organizado. Qual foi a política de Bolsonaro para a segurança? Armar a população. Deu no que deu. Não resolveu nada. Cresceu o poder das milícias. Agora não. Quero resumir para vocês dizendo isso. É colocar dinheiro a mais e a Polícia Federal em cima dessa turma. Eu tenho certeza só que vai funcionar. Porque a Polícia Federal é essa polícia que tem excelência no Brasil. Imagina eles desmontando os grupos organizados no Rio, de São Paulo. Então eu quero parabenizar o ministro Lewandowski e o presidente Lula pela coragem de entrar no tema. Porque todo mundo diz, isso é atribuição do Estado. Não. O governo federal quer entrar e vai entrar com a mão forte da Polícia Federal. Deputado, eu vou continuar com o deputado Lindbergh, que a gente vai encerrar o nosso debate agora com uma última pergunta e eu vou aproveitar o gancho dele mesmo. Eu vou te perguntar o seguinte, líder Lindbergh, de onde o governo vai tirar dinheiro para pagar esse projeto da PEC da Segurança Pública? Eu pergunto isso porque o Tribunal de Contas da União acabou de divulgar um relatório dizendo que alguns projetos do governo já estão fora do orçamento, como, por exemplo, o PED 6. Então, PEC da Segurança Pública, da onde vai sair esse recurso? Olha, do jeito que veio o projeto, veio um ponto que não permite que recursos sejam contingenciados do Ministério da Justiça. Eu estava lá na casa do presidente Hugo Mota quando o ministro Lewandowski apresentou o projeto. E naquele momento o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse, olha, isso aqui tem que ser uma centralidade nacional. E a gente vai ter que conseguir os recursos necessários para isso. Eu dou um exemplo para você. Nós tivemos aquela catástrofe terrível no Rio Grande do Sul. Ali foi construída uma saída. Tiramos das regras fiscais e foi feito um investimento. Eu quero dizer aqui, não estou apontando qual é a saída, mas eu estou querendo dizer que o sentimento é um pouco esse. Essa é uma questão de urgência. E o Congresso, junto com o governo, com certeza, se a gente diz isso aqui é prioridade, porque vai precisar de mais orçamento na Polícia Federal, se a gente quer a Polícia Federal combatendo uma organização criminosa, e essa opção nós vamos ter que construir coletivamente, seja qual for. No Rio Grande do Sul foi aquela. Era um recurso que era fora das regras fiscais. Tem questões, gente, que a gente, sem abandonar as preocupações fiscais, que a gente tem que encarar como prioridade nacional. E hoje o combate ao crime organizado é uma delas. Para encerrarmos, Sóstenes, se houver um caminho, líder, aí para o governo, no quesito de onde tirar dinheiro para a PEC da Segurança Pública? Bom, vocês acabaram de ver que o Lindbergh não conseguiu explicar de onde virá esse dinheiro, porque o dinheiro não existe. Está muito claro. Segundo, quando ele fala de valorização da Polícia Federal, que eu defendo, a gloriosa Polícia Federal, acho que a gente tem que aproveitar e aprimorar, logo se esquece de quem dá o primeiro tiro com bandido no Estado é as polícias militares. A primeira a ser valorizada neste debate, por mim, deveriam ser as guardas municipais, que podem sim ajudar e muitos municípios que estão melhorando seus índices estão armando as guardas municipais para auxiliar a polícia, a valorização e treinamento da nossa gloriosa Polícia Militar, cada um do seu estado. A gente tem que começar a construir o debate sobre segurança pública pela base, não é pelo telhado. Falar da Polícia Federal, que é importante, e acho que ela pode ter um papel transversal nessa política de segurança pública nacional, não vejo problema, e na legislação a gente consegue isso, mas a Polícia Federal vai ser o telhado da segurança pública. Não se pode discutir segurança pública esquecendo a Guarda Municipal, que pode auxiliar e deve, onde nos municípios estão fazendo isso, está dando certo, os índices estão sendo melhorados. Polícias, quando se tem um governador que investe, vai para cima, como é o caso do governador Tarcísio, governador Caiado, governador Zema, nós temos aí alguns lugares que são cases de sucesso que a gente precisa observar o que deu certo lá para aplicar em outros lugares. Nós temos um caso muito grave no Rio, por questões demográficas e de armamento, que é diferente de praticamente quase todo o Brasil. Temos que ter esse equilíbrio, é por isso que eu falo, não dá para romantizar e querer simplesmente federalizar o debate da segurança pública sem a gente começar a reconstruir as bases. São essas bases que a gente precisa debater no Congresso, se a gente fortalecer política pública, e tristemente, você matou a charada. Não tem como falar de segurança pública se não falar em orçamento. Agora, eu me preocupo quando vejo o líder do partido do governo, Partido dos Trabalhadores, dizendo
não tem recurso, a gente pode tirar isso, como foi uma questão de catástrofe, é outra coisa. Excetuado o teto de gastos, aí o mercado financeiro, houve uma declaração dessa, amanhã o dólar cai, a inflação sobe, aí nem café, nem feijão, nem picanha, nem nada, porque tudo dispara. Então a gente precisa ter responsabilidade para governar. E isto não faltará ao Congresso. Nós vamos debater segurança pública com seriedade, mas sem furar teto, sem ter irresponsabilidade econômica, porque conosco nós vamos manter. Enquanto nós tivermos ali espaço no parlamento de oposição, vamos manter a responsabilidade fiscal, manter o rigor com o dinheiro público, que é fruto dos impostos de todos os brasileiros. Isso não faltará a nenhum de nós, mas nós vamos também debater o que for bom para a segurança pública, começando da base e chegando ao telhado, que a Polícia Federal sempre contará com o PL. E só para encerrar, os melhores índices de segurança nas últimas décadas no Brasil: menos homicídio por cada 100 mil habitantes, menos homicídios de pessoas LGBTQI+. Todos esses índices, os melhores, foram nos 4 anos do ex-presidente Bolsonaro. Só para dizer o seguinte, eu quero concordar com o Sócio, com a lógica que não é só a Polícia Federal. Eu, quando falei muito isso aqui, eu estava falando da parte federal, porque, na verdade, hoje a atribuição é praticamente dos estados. Como entra o governo federal, entra com esse papel. Você tem toda a razão. Tem que ser tudo feito com polícia militar, tem que ser feito pela Polícia Civil. Você sabe que nessa PEC as guardas foram incluídas no artigo 144 da Constituição, que não estava, tá? Então as guardas municipais estão satisfeitas. Inclusive tem gente num debate que é legítimo sobre virar polícia municipal. Então você tem toda a razão. Não é por cima e é no conjunto. Vê que a gente concorda com coisas que é claro, boa? concorda, claro. Isso é boa política. Eu só acho engraçado, quando a gente vê, você vai ter, pra gente encerrar, eu acho engraçado a turma do Bolsonaro falar em responsabilidade fiscal, porque ultrapassaram o teto em 800 bilhões. Vocês lembram? Pandemia? Não é só pandemia. Pandemia. É para ganhar a eleição no último ano, eles fizeram de tudo. E eu quero tranquilizar você. Se o PL, eu acho que ao final o PL vai acabar votando também nessa PEC da segurança. E primeiro a gente tem que aprovar a PEC, que institui o SUSP na Constituição. Fiquem tranquilos, nós temos forma de mexer no orçamento. Tem o orçamento do próximo ano, o governo tem instrumento, todo mundo sabe, a gente sabe como cria aqui, não necessariamente fora da regra fiscal. Eu dei o exemplo aqui, e o Sócio, que é muito inteligente, aproveitou para dizer, ó, vai o mercado, vai chegar. Não estou aqui dizendo qual é o caminho, mas eu não acho nada demais. Não é nada, nenhuma operação difícil. A gente conseguir arrumar 2 bilhões, 3 bilhões, para aumentar e dar força à Polícia Federal num processo como esse, tá? Prazer. Prazer é meu, Lívia. Conversado contigo. Dialogar faz bem ao Brasil. Olha, eu preciso encerrar o nosso debate, mas eu preciso também dizer a quem está nos assistindo que não vai faltar assunto no Congresso Nacional daqui para o fim do ano. Ano que vem é ano eleitoral, a gente tem campanha eleitoral e vários desses assuntos vão estar rondando as campanhas. Vocês podem ter certeza disso que eu estou falando. Enquanto isso, a gente acompanha PEC da Segurança Pública, PL da Anistia, também o projeto que trata da redução do imposto de renda para até quem ganha R$5 mil. Muita coisa para você que está aqui em casa acompanhar aqui no nosso portal metrópolis.com. E eu vou agradecer, líder Lindbergh, muito obrigada pela participação aqui no Portal Metrópolis. Te espero numa próxima vez. Prazer enorme, viu? A câmera devia botar a gente aqui se cumprimentando só no final do bate-papo. Pronto. Democracia e respeito Exatamente. a quem pensa diferente sempre. Líder Sóstenes, obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês, Metrópolis. Parabéns pelo belo trabalho de informação ao Brasil. Obrigada, até a próxima.